Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois estamos começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todo o nosso trabalho. Esse é o nosso programa de número 68. Este é um trabalho feito entre a Universidade e a Câmara, como foi dito, que tem o firme propósito nesse projeto de extensão de aproximar a Universidade da comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar pelo NET TV Canal 4, toda sexta-feira com o nosso programa inédito às 19h30. E a nossa reprise acontece aos domingos e terça-feira, também às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. E assim começamos. Renata, tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Eu acho que é a primeira vez que nós nos encontramos esse ano aqui. Porque acho que o último programa que eu participei foi com a professora Isabela. Então, vamos junto, vamos lá. É isso mesmo. Tá joia? Hoje nós temos a satisfação de receber como entrevistado o nosso parceiro Stefano. Tudo bem, Stefano? Tudo bom, Josivaldo? Boa noite. Com as coisas? Vão bem. É que o Stefano tem uma habilidade, vamos dizer assim, que ele exerce dentro da universidade. Nós achamos que era importante desenvolver aqui no programa, discorrer, na verdade, aqui no programa sobre isso, porque é um tema que interessa a muita gente. É só ficar conosco que você terá a oportunidade de ver do que se trata. Vamos aos nossos destaques da semana. Começamos com a Renata. Bom, gente, pessoal que está em casa, vou comentar sobre uma notícia que há algumas semanas já foi divulgada, mas hoje eu vi na internet que o Ministério da Justiça vai finalmente processar a Volkswagen por ter fraudado nas emissões de poluentes de alguns de seus tipos de veículos, né? Principalmente aquelas picapes. Para se ter uma ideia, eu trouxe aqui um número, né? Geralmente números quem traz é o professor Josivaldo, os rankings, né? Então quando tem número eu passo a cola aqui, né? Mais de 17 mil carros do modelo Amarok no Brasil tem um determinado dispositivo que percebe quando vai ser analisada a emissão de poluente. E aí o que acontece? Automaticamente muda-se a quantidade, a emissão de poluentes deste carro. Só no momento em que ele é detectado, só no momento que o carro vai ser analisado em relação à emissão de poluentes. Para o pessoal que está em casa, a gente sabe que os veículos, eles contribuem muito para a poluição do ar. Não só os veículos, né? Mas também os veículos. E nos últimos anos, há uma pressão até mundial para que os veículos que estão sendo recentemente fabricados, para que eles emitam menos poluentes. Nós temos tecnologia para isso, né? E uma empresa do porte da Volkswagen fraudou esse sistema. Aí a questão é, quem está preocupado com o meio ambiente? Porque a gente tem uma empresa que frauda, né? Ao invés de fato usar os seus esforços, a sua tecnologia para realmente produzir um carro que polua menos, não. Ela usa os seus esforços para fraudar. E quem sofre com isso é o meio ambiente e a gente, né? Porque quem respira esse ar somos nós também. Verdade. Isso teve uma repercussão mundial muito séria, né? E felizmente diversos países já tomaram atitudes um pouco mais ativas, mais duras. E felizmente também chega ao Brasil, né, por parte das autoridades brasileiras, medidas também importantes para que se previna que isso não possa acontecer mais no futuro. Porque, conforme você disse, os níveis de poluentes promovidos pelos automóveis é muito grande, né? A frota que nós temos no Brasil é muito grande também, no mundo inteiro, no Brasil especialmente. E a nossa frota, mais especificamente de caminhões, ela é muito antiga, né? E polui muito, né? Porque a grande parte, a maior parte da produção nacional é transportada no costado de caminhões e caminhões antigos que poluem bastante, né? Eu, sinceramente, repetindo, eu acho que hoje nós temos condições de produzir veículos mais sustentáveis, vamos dizer assim, né? Que poluam menos. Os veículos antigos já foram produzidos, né?
Hoje nós temos condições, né? Eu acho que isso é o mais triste, sabe? E não haver preocupação nenhuma com o bem-estar da humanidade, né? No que tange aos automóveis, por exemplo, existem alguns países que criam determinados incentivos para que essas frotas mais antigas saiam do mercado. E os novos que entram emitem muito menos. E um incentivo muito grande pelo mundo afora, em alguns países, no Japão mais especificamente, de carros elétricos, que o nível de poluição é zero, quase zero, próximo a isso, né? Aqui no Brasil, infelizmente, isso não tem sido ainda devidamente motivado e está demorando, né? Era algo que já deveria estar num estado mais avançado, principalmente considerando a emissão de poluentes, conforme foi dito. Os carros que são importados, né, com o motor elétrico, eles pagam os mesmos níveis de impostos dos demais automóveis. Quer dizer, não faz sentido, né? Não. Nenhum. Mas esse exemplo da Volkswagen é importante que isso seja tomado medidas mais duras para coibir esse tipo de ação. Ok? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos para o meu destaque da semana. Eu teria basicamente 2. Ranking. Faz tempo que eu não falo de ranking. Vamos lá. Saiu um ranking essa semana que trata dos países mais felizes do mundo. Que beleza, né? Olha, até eu fiquei mais feliz agora de ouvir que é esse o... Nós estamos precisando. O destaque. Pois Nossa, é. com certeza. Os países mais felizes do mundo, a partir de um relatório preparado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável e o Instituto da Terra da Universidade de Colômbia, apresento aqui os 10 países considerados como os países mais felizes do mundo. Esses dados antecedem o Dia da Felicidade, que acontece no próximo domingo. Feliz Dia da Felicidade para todos vocês que estão em casa. Em primeiríssimo lugar ficou a Dinamarca, Suíça em segundo e, na sequência, Islândia, Noruega, Finlândia, Canadá, Holanda, Nova Zelândia, Austrália e Suécia. Os países nórdicos. Então, foi exatamente o que eu tinha. O pessoal fala que é o calor que deixa as pessoas felizes, né? Eu né? pensei sobre isso. Não bate, né? Não bate. Pois é. Muito provavelmente, claro, tem uma relação com renda, uma renda elevadíssima, né, nesses lugares. E no fim da fila temos Síria, Afeganistão e 8 países subsaarianos. São os 10 países menos felizes do mundo. Inevitável perguntar isso. Onde está o Brasil? Pois é, vamos lá. O Brasil ficou numa situação, eu diria que até confortável, vamos dizer. Ficou em 17º lugar. Pois é. Há de se discutir isso, né? Porque é uma posição tão boa, vamos dizer assim, para nós. Os Estados Unidos, por exemplo, ficou em 13º. A equipe que levantou o estudo comentou que os Estados Unidos, os últimos 50 anos de grande desenvolvimento econômico não teria sido absorvido ou representado em felicidade para a população, né? Aqui é o que mostraria a pesquisa. 3 fatores mais importantes na elaboração da lista. Primeiro dele, apoio social. São países com forte atividade social por parte das instituições, né? Rendimentos, claro, né? E expectativa de anos de vida saudável, com menos poluente, por exemplo, talvez. A confiança no sentido da percepção da ausência de corrupção do governo e das empresas, a percepção de liberdade para a tomada de decisões importantes na vida, democracia, portanto, e a generosidade com doações recentes são outros elementos tidos para fazer esse ranking. E Portugal, uma curiosidade, duas curiosidades. Portugal ficou, sabe em que posição? 94. Nossa! Impressionante, né? O português... não é feliz. Não é feliz. Não é feliz. Haja visto o fado, né? Talvez. Mas essa história de que Portugal não é feliz é clássica, né? Então, mas eu acho que também tem a questão...
como o professor bem citou, existem alguns critérios utilizados para fazer essa pesquisa, mas às vezes o que é bom para um não é necessariamente bom para o outro, né? O que para alguns é suficiente, para outros pode não ser. Pode não ser. Muito bem, alguns países, 5 países no caso, já criaram o Ministério da Felicidade. Eu fiquei curioso até para saber o que faz o Ministro da Felicidade, né? Não consegui. O Butão, o Equador, Escócia, Emirados Árabes Unidos e Venezuela já contam com tal ministério. Alguns países aqui, pelo que eu percebo, o tal Ministro da Felicidade vai ter que se empenhar bastante, porque as coisas por lá não estão indo tão bem. Eu não sei até se eu já comentei aqui, se eu já comentei, o pessoal de casa me desculpe, mas há uns anos atrás eu fiz um curso com alguns pesquisadores do Equador. Tá. E eles me disseram que há alguns anos já eles não usam a moeda do país. Que eles passam, assim, que isso para eles é muito ruim. Eles entendem que isso é uma crise econômica que se estende. Então, o Equador, que é um país de diversidade biológica elevadíssima, um lugar lindo. As pessoas que eu conheci são super alegres, mas eles têm essa impressão ruim, né? Um dos motivos é isso. Não tem necessariamente uma associação exclusiva, né, com um determinado tema, mas é bem interessante. Um outro item importante aqui, sabe qual? A Noruega, que aqui está, é o país onde é o melhor lugar do mundo para ser preso. Para ser preso? Para ser preso. Então, se você for preso algum dia, prefira... Seja na Noruega. Seja na Noruega. O problema é se extraditarem, né? Mas essa é uma grande questão. Diz que me parece que 30% dos presos são de outros países, eles serão extraditados. Então, não são tão felizes assim, nem esperam. Mas a incidência de presos, a reincidência no crime, né, é da ordem de 20%, o que é o menor valor no mundo de reincidência, né, de crimes, né? E eles atribuem a esse modelo, vamos dizer assim, de presídios que ele tem. Quer dizer, um país altamente desenvolvido, com alto índice de felicidade, com bons presídios, por exemplo, né? A Noruega, no ranking, ela aparece no ranking dos 10 mais aparece lá, em quarto. Em quarto? Em quarto. E já foi primeiro. Tá? Já que estamos falando tanto de felicidade, ainda temos um tempinho, eu vou trazer aqui um conceito de Graciliano Ramos sobre felicidade. Não que ele tenha passado pela vida demonstrando assim um caminhão de felicidade, mas eu achei oportuno. No seu livro Insônia, até eu vou usar essa frase num dos textos que eu estou fazendo para os meus guardados, e ele diz assim: amanhã comportar-me-ei direito. Eu chamo insônia, ele estava sem dormir e estava pensando sobre coisas para o dia seguinte. Então ele diz: amanhã comportar-me-ei direito, amarrarei uma gravata ao pescoço, percorrerei as ruas como um bicho doméstico, um cidadão comum, arrastado para aqui, para acolá, dizendo frases convenientes, feliz, completamente feliz. Assim disse Graciliano Ramos, no seu conceito de felicidade. O que está nos faltando no Brasil nesse momento, talvez seja por isso que estamos falando tanto a respeito disso, estamos, de certa forma, tristes com a situação que o país vive e numa grande expectativa para que saiamos o mais rápido possível disso. Resolva essa situação. Nós precisamos de um país estável, um país confiante. O brasileiro merece. Não esse racha. Isso que nós estamos vivendo atualmente complica demais a vida das pessoas. Eu estava vendo agora há pouco um especialista dizendo o seguinte: tudo isso vai se refletir a partir do momento em que não se resolve o mais rápido possível em cima da inflação, que judiará mais e mais, ainda mais, das populações mais humildes. Não se pode perder o foco, porque essas disputas deixam a população à míngua, porque questões fundamentais deixam de ser tratadas, problemas têm que ser resolvidos, deixam de ser resolvidos, para que se tenha uma disputa e a população ficar assistindo. Então não se pode perder o foco. Desculpa. Não, mas não se pode perder o foco. Problemas na área da educação, problemas na área da saúde.
Muito sério, muito sério. Dentro da universidade nós estamos vivendo E acaba isso. trazendo, né, uma crise de valores. Valores. Né? E é muito complicado mesmo, né? Já que você citou Felicidade de Graciliano Ramos, acho que é uma situação que ela tem cansado bastante, né? E Álvaro Campos, do Fernando Pessoa, diria, estou cansado, né? Extremamente cansado. Algo mais ou menos assim, não sei exatamente o que eu estou cansado, mas estou cansado de tudo isso, dessa situação. Isso vem desgastando mesmo, vem minando as forças. Desgasta. Nós estamos no mês 3, ninguém tem sossego para trabalhar direito, a perspectiva do dia de amanhã, os nossos alunos, seja de graduação ou de pós-graduação, vivem num estado de tensão muito grande. Projetos em tensão máxima, porque não sabe se terão dinheiro, terão recursos, e nós nos referimos a projetos essenciais para o desenvolvimento do país, projetos ligados ao ensino, a desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, à saúde. Hoje, se tem dinheiro, hoje está no projeto, mas não sabe se amanhã vai estar, ou se no mês que vem vai estar, e aí a produção disso, ela acaba também não acontecendo, né? Bom senso, nós, os brasileiros, não merecemos isso. É verdade. E gostaríamos que as coisas resolvessem o mais rapidamente possível. Ok? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Stefano Verasto, que é natural de Mojimirim. Sou natural de Mogi das Cruzes, mas moro em Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, não é? Não deixa de ser Mogi. Fica no Rio. Fica por ali. Exato. Ele é formado em Física pela Unicamp, depois fez mestrado também na Unicamp em Educação, Ciência e Tecnologia, doutorado também na Unicamp, com estágio na Universidade de Madrid, onde ele trabalhou com Educação, Ciência e Tecnologia. Atualmente é professor da UFSCar Campos Araras e trabalha com o ensino de física, porém, ele tem uma paixão que ele desenvolveu tecnicamente, que é a respeito de fotografias. Ele vem falar hoje para nós aqui sobre fotografias e eu gostaria, Stefano, para começar, fala um pouco para nós rapidamente sobre essa história da fotografia e como é que nós chegamos aos dias de hoje. Você falou bem, Josivaldo, né? Acaba sendo uma paixão mesmo, é um hobby. E a questão da fotografia, assim, como eu falei do Álvaro Campos, quando falo que eu estou cansado, às vezes eu pego a câmera e vou lá tirar umas fotos, porque isso me relaxa bastante. Aí me deixa feliz, que é o destaque da semana. Isso me faz bem. Eu acho que eu comecei a fotografar, tirar fotos, porque desde moleque eu sempre desenhei, né? Sempre fazia desenho, sempre gostava muito de grafite e nanquim, mas você gasta um tempo grande desenhando. E aí, conforme você vai crescendo, vai ficando adulto, esse tempo não vai existindo mais, né? Então, talvez eu encontrei na fotografia uma resposta para a coisa da imagem, do visual, que para mim sempre foi muito forte. Acabei encontrando uma forma de ser feliz ou de esquecer um pouquinho dos problemas. Sim. E a fotografia, assim, a gente tem registros fotográficos de algumas imagens desde lá de 1700, umas primeiras imagens, mas ainda a gente não podia chamar de fotografia, mas por volta de 1800, 1820, 1830, a gente teve as primeiras imagens em placas metálicas. Se fosse para falar da história da fotografia, a gente cairia em vários detalhes, aí, principalmente de 1500 para frente, na época do Renascimento, a gente cairia em vários detalhes. Talvez a gente não consiga falar de tudo isso no programa. Mas o termo fotografia ele vem do grego, né? De phos, que é luz, e o grafê, que significa desenhar ou escrever. Então, fotografia seria uma escrita com a luz ou um desenho com a luz. Aí você precisa entender, observar um pouquinho de luz e sombra para conseguir compor a imagem. Entendi. Pode, obrigada. Você relacionou a sua vontade, né, a sua habilidade em desenhar, o nanquim, e depois a fotografia, né? E aí eu fui me lembrando de como a gente usa tanto a ilustração como as fotografias no meio acadêmico, né? Na minha área da botânica é muito importante tanto a ilustração, que a gente chama de ilustração botânica, como também o registro fotográfico, né? Você já usou ou ilustração, ou no caso fotografia, para algum registro de algum trabalho? Ou você só usa mesmo para hobby?
como um hobby? A intenção também era falar um pouquinho sobre isso, né? Assim, para algum trabalho acadêmico, ainda não. Falo ainda não porque existem alguns projetos que estão caminhando. Mas assim, como trabalho de extensão ou de divulgação científica, ele acaba sendo frequente já tem até um tempo. E acabei, acho que na UFSCar, aqui no campus de Araras, tendo a grata satisfação de encontrar um espaço até para trabalhar com isso. Até por conta assim, do fato de fazer algumas imagens, às vezes você posta isso em algumas redes sociais, os alunos vêm aquilo e vêm comentar, né? E na conversa com alguns alunos surgiu há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, a ideia de fazer um curso de fotografia na UFSCar. É um curso de extensão, é uma CIEP, né? Uma atividade que integra ensino, pesquisa e extensão. E aí, no ano passado a gente fez uma CIEP sobre fotografia e ciências, né? Tem algumas imagens eu trouxe para serem colocadas no ar. E o blog, essa CIEP ela acabou gerando um blog e um grupo no Facebook sobre divulgação científica, né, que também os nomes acho que eles vão aparecer no programa, onde alguns alunos envolvidos e também apaixonados por fotografia acabaram contribuindo bastante, tanto na participação do curso, né, e ainda hoje com o envio de algumas fotografias que elas acabam alimentando esse blog. Então a ideia, como é de divulgação científica, a ideia é utilizar essas imagens relacionando. A gente começou relacionando com ciência da natureza, então a gente vai ter fotografias que trabalham na área de biologia, de física, de química, com alguns textos com uma linguagem mais direta para tentar aproximar mesmo o trabalho acadêmico da população de uma maneira geral. Esse ano a gente está até com uma outra CIEP. Ela muda um pouquinho, né, de fotografia e ciências, até o nosso monitor no ano passado ele tinha sugerido, e aí eu gostei da ideia de fazer fotografia, ciências e sociedade também para a gente conseguir retratar algumas coisas da área de ciências sociais, ou fazer algumas imagens mais sociais. E tudo isso vai para o blog. Fotografia é um dom? Um sujeito como eu, por exemplo, que sabe nientes a respeito do tema e que tem mais futuro que passado, que tem mais passado que futuro, tem condição de aprender? Mais passado que futuro? Mas mais passado que futuro. Nunca tinha ouvido isso. Se é um dom, Josivaldo, eu não sei. Assim, eu sei que na fotografia a gente consegue aprender, você consegue aprender todas as técnicas, dominar todas as técnicas. Mas, por outro lado, acho que também tem aquela questão subjetiva por trás disso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você pode saber fazer um bom enquadramento, trabalhar bem com luz, questão de todas as partes técnicas da máquina, do equipamento, por um outro lado, se a gente sai para fotografar, nós dois, algum mesmo motivo, a gente vai ver resultados de fotografias diferentes. Posso garantir para você. Elas estão bem, acho que, relacionadas mesmo com a visão da pessoa, com a visão do fotógrafo, de como que ele está enxergando aquele motivo, aquele objeto. Então, eu sei que tem muita técnica envolvida na questão da fotografia, mas também tem a sua parte subjetiva lá. Talvez alguma coisa relacionada ao dom. Mas você vai fotografar maravilhosamente bem, eu tenho certeza. Mas eu não sei, também é uma pergunta. Eu imagino que tem equipamentos assim, diversos, né? Para todos os tipos de modalidade. Para quem quer tirar fotografia no final de semana, dos filhos brincando, ou queira... Claro, né? claro. Assim, a gente ser profissional como será o professor. Aí entre a... Eu vou sair daqui um pouco. Entre, às vezes, a paixão, né, ou encarar a fotografia como um trabalho profissional, é lógico que a gente tem uma diferença de recursos aí que são imensas. E, na verdade, assim, imensas e caras, né? Porque a gente tem lentes de fotógrafos que trabalham, por exemplo, na beira de um campo de futebol que custa R$30 mil. 30 mil? Mais ou menos. Nossa né? São algumas lentes que a gente chama de teleobjetivas, né? Então, mas a gente um pouco. Mas a gente tem lentes também de boas qualidades com os valores bem mais acessíveis. E não é só lente, né? Dependendo do que você vai fazer, você vai trabalhar no ramo, você precisa trabalhar com flash, a sua câmera também ela precisa de algumas particularidades. Mas assim, por outro lado, é lógico, assim, e a fotografia me encanta
sair para fotografar utilizando recursos manuais mesmo. Mas também não tenho esses equipamentos sofisticados. Mas o legal, o bacana, assim, trabalhando com os alunos, quando a gente trata na questão da fotografia, é que chegaram imagens fantásticas, assim, tirado com fotografias, câmeras portáteis. Então isso, muitos fotógrafos, a gente vai ver muitos fotógrafos profissionais e renomados dizem que é importante a gente conhecer todas as técnicas, né? E conhecendo todas as técnicas a gente encontrar nosso modo de fotografar. Porque o equipamento não é o fundamental. O fundamental é a sua visão, é você ter uma câmera na mão e às vezes também a oportunidade. Então, talvez seja um equilíbrio, né, entre ter um equipamento que você consiga utilizar, o momento e a sua visão, né, daquele sim. momento. Para trabalhar fotos de publicidade, de propaganda, aí sim o esquema, a estrutura também é bastante grande, né? Você tem um estúdio com todo um equipamento forte ali, vamos dizer, por trás disso, para você fazer fotografia para revistas, né, da área de ciências biológicas, de ciências da natureza, também os equipamentos são sofisticados. Você tem equipamento para fazer foto no fundo do mar. Mas o objetivo nosso é entender um pouco de fotografia, entender da composição da luz e tentar utilizar essas imagens nossas para divulgação mesmo, para divulgação científica. Legal. Eu acho que esse tema, fazer um pouco, vender o nosso peixe aqui, vamos dizer. O Stefano, quando veio para o Campus Araras, ele trouxe um ganho muito grande, porque eu estou lá há quase 20 anos. E a partir do momento que ele começou a fotografar o campus, nós começamos a ver algumas belezas, né, que estavam ali e ele colocou em fotografias e isso nos chamou a atenção, vamos dizer assim. Quer dizer, no nosso dia a dia nós convivíamos com aquilo e nem prestávamos atenção quanto aquilo era bonito, né, e ficou muito bonito na fotografia que ele faz. Então o campus ganhou muito com a presença dele como fotógrafo, né? Com certeza. Eu acho que a foto também ela é aquele momento que você para observar, né? Porque a gente está sempre correndo, está sempre fazendo alguma coisa. Quando você para ver uma foto, ou fazer uma foto, tirar uma foto, é aquele momento que você para e sai daquele ciclo que você está e entra em outro mundo, eu imagino. Quando a gente às vezes sai para caminhar, às vezes sai para caminhar com um fone de ouvido e não presta atenção, né? Mas se você, às vezes, parar também no caminho, ficar prestando atenção nas particularidades, a gente consegue ver uma série de detalhes. Eu agradeço as palavras, Josivaldo, mas é isso. Às vezes, você está ali num momento, você acaba olhando para alguma coisa, dá uma vontade de tirar uma foto, fala, essa parte do campo seria legal ser fotografada. Aí você vai e faz essa imagem, mas é uma questão, acho que, de estar observando esses detalhes, né? Eu já fiz isso muito, eu faço ainda muito, na hora que às vezes você está lá escrevendo um artigo, estudando um pouco, e eu preciso pensar, colocar as ideias em ordem. E às vezes eu saio para andar, e se sair para andar com uma câmera fica mais divertido ainda. E acabou gerando por parte dos alunos também uma iniciativa bacana, né? Tem um aluno, o Augusto, da Física, que ele criou um grupo no Facebook que chama Como Eu Vejo a UFSCar, onde ele pede para todo mundo mandar fotos. Então também é um espaço muito interessante, assim, onde alunos, professores, funcionários têm contribuído bastante, né, com imagens incríveis da UFSCar de Araras. Legal. Você gosta de fotografar mais o quê? Natureza, animais, pessoas? Eu gosto mais de fotografar a natureza. Dia a natureza, ou noite? o pôr do sol, ou o nascer do sol. O pôr do sol eu gosto bastante. Porque talvez, até porque concilia, como eu falei para vocês, sobre a ideia de sair para pensar ou descansar. Então, às vezes, no final da tarde também é um momento onde você está preparando para ir para a sala de aula, veio de uma jornada de trabalho bastante grande. E a imagem que é proporcionada pelo pôr do sol é bastante bonita. Eu gosto muito de fotografar natureza e paisagens, mas gosto também de fotografar pessoas e animais. Legal. Fica a dica para você que está em casa, acesso ao blog, né, tá certo? É isso, tá Stefano? certo. Dá uma dica aí, as pessoas podem procurar a universidade, porque lá
dentro de um determinado regularidade, vamos dizer assim, é oferecido cursos, né? Na verdade, no ano passado a intenção é que o curso tivesse sido semestral, né? Por alguns problemas técnicos ele acabou não acontecendo no segundo semestre do 2015. Aconteceu no primeiro, está sendo repetido agora. Né? Talvez, é bem provável a chance que no segundo semestre a gente faça também o curso. E alunos que têm saído do curso têm interesse em voltar, às vezes com um curso um pouco mais aprofundado, têm interesse também em trabalhar com a questão da edição da imagem, que é alguma coisa que eu estou pensando, talvez fazer um curso de fotografia mais na questão da edição, estou pensando isso mais para frente também. Mas as informações elas vão estar no blog, elas vão estar nesse grupo também do Facebook, os interessados acho que podem procurar. E também apreciar, né, a foto dos nossos alunos lá e claro, com as informações importantes que eles têm passado para o público de uma maneira geral. Conhecer o campus, né? E conhecer o campus. Legal, legal. Nós íamos, para encerrar o nosso programa, até tirar uma selfie, mas eu esqueci o meu. Brincadeira. Já para ilustrar. Eu desligo. Ô, Stefano, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Esse tema foi um prazer muito grande. Foi um prazer, Josivaldo e Renata. Obrigado. Renata, foi um prazer estar aqui contigo. Nos vemos em breve, eu espero. Sim, sim. Tá joia? E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Ponto final. Esperamos revê-los em breve. Tchau, até o próximo programa.